Fala, gente boa, tudo bem ou não? Olha só, afinal de contas, o que o STF está julgando nessa história de liberação da maconha? É isso mesmo? Está querendo liberar as drogas? Tem muita gente com essa dúvida, gente que não entendeu o que está rolando e está preocupada com o risco de haver uma liberação indiscriminada de drogas pelo Brasil inteiro. Mas não é nada disso. Tem gente agindo de propósito para deixar as coisas mais confusas. Por quê? Porque é gente que tem interesse político nessa confusão. E esse vídeo aqui vai te esclarecer o que esse julgamento está definindo, afinal de contas. Vem comigo que você vai entender tudinho e é agora. Seguinte, vamos começar do começo, ou seja, entendendo que processo é esse. É um processo de um homem que foi pego há vários anos com 3 gramas de maconha e foi acusado de crime. Ele não concorda com isso. Ele entrou na justiça argumentando que não é crime usar droga, que crime é traficar droga. E pediu que o Supremo Tribunal Federal decida isso. Esse processo está correndo lá no STF desde 2015 e o julgamento não termina nunca. Isso porque sempre acontece de um ministro ou outro pedir vistas, que é quando ele pede mais prazo para analisar a documentação. E isso para o andamento do processo. Já aconteceu várias vezes. O último que pediu vistas foi o André Mendonça, e agora o processo foi pautado de novo pelo presidente do STF, por isso está sendo julgado nesse momento. O que está em jogo, então? Não é se ter droga é crime ou não. Isso já está definido pela Lei de Drogas, é uma lei que é de 2006. O que essa lei define, inclusive? Ela separa o usuário do traficante. A lei diz que portar droga para uso próprio é crime sim, mas não é punido com cadeia. Tem abertura de inquérito na polícia, mas a punição são penas alternativas. Por exemplo, frequentar um curso sobre o risco do uso de drogas. A pessoa não vai para a cadeia nem perde o réu primário. Só que a lei falhou numa coisa, ela não tem um critério para diferenciar quem é usuário de quem é traficante. Quando os deputados votaram essa lei, eles deixaram para a polícia decidir isso no momento do flagrante. E aí o que acontece? Um branco rico é pego com meio quilo de droga e é enquadrado como usuário. E um preto e pobre vira traficante com 10 gramas, às vezes com menos do que isso. Se o policial não for com a tua cara, ele te denuncia como traficante. Se for, ele te classifica como usuário. O que isso provocou? Um monte de processos e prisões por tráfico em situações em que a pessoa claramente era só uma usuária, porque o racismo e o classismo, que é o preconceito por classe social, acaba falando mais alto. Se é na periferia, é tráfico, não importa a quantidade de drogas. Se é no bairro chique, a chance da pessoa ser enquadrada como usuário é muito maior. E com isso tem muito usuário indo para a cadeia injustamente. E quanto mais lotada uma cadeia, mais mão de obra para as facções criminosas, né? A pessoa vai presa por causa de um baseadinho, pega anos de cadeia e sai de lá um bandido faccionado, um soldado do crime. E é isso que a gente precisa evitar. Então, o que o STF está julgando agora é um critério para definir quem é usuário e quem é traficante, porque a lei mesmo ela é omissa nisso. E diz a Constituição que quando o legislativo se omite, o judiciário pode atuar para corrigir o problema. E quais são as propostas de regulação que estão lá? Os ministros estão discutindo uma quantidade máxima de droga para caracterizar o uso pessoal. E a partir dessa quantidade, vira tráfico. Porque se uma pessoa é pega com muita droga, é muito mais fácil a gente entender que aquilo não era só para ele, né? Mas os ministros também não estão discutindo essa regra para todas as drogas, não. É só para a maconha, que é considerada a mais inofensiva que tem. Segundo diversas pesquisas científicas do mundo inteiro, a maconha fumada ela faz menos mal para a saúde do que o cigarro comum e a bebida alcoólica, por exemplo. E ela ainda é usada como remédio por uma quantidade enorme de doenças. Por isso que ela tem que ter um tratamento diferenciado na comparação com as outras drogas. E qual deve ser a decisão do Supremo? Segundo os votos que já foram dados e segundo os ministros estão comentando aí com pessoas dos bastidores de Brasília, o STF deve decidir que quem porta até 60 gramas de maconha seja considerado usuário, não traficante. Então, ele vai responder criminalmente sim, mas pelo uso, não pela venda da droga. Ou seja, não vai ser preso, mas vai responder conforme já está previsto na lei. E quem é que fez a lei? Deputados e senadores. Então não tem interferência do judiciário no legislativo. O que tem é a correção de uma omissão. E essa omissão, desde 2006, só tem servido para encher as cadeias de gente preta e pobre.
Como a extrema-direita deturpou toda a discussão e espalhou que o STF está querendo legalizar a maconha, o próprio Senado se armou para aprovar uma proposta de emenda à Constituição que criminaliza o porte de drogas, de qualquer quantidade. Precisou do ministro Luiz Roberto Barroso, que é presidente do STF, explicar direitinho para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que não é nada disso. Não há descriminalização de coisa alguma. Quem despenalizou o porte pessoal de droga há muitos anos foi o Congresso. O que o Supremo vai decidir não é nem despenalização, nem descriminalização. O que o Supremo vai decidir é qual é a quantidade que deve ser considerada para tratar como porte ou tratar como tráfico. Sem o Supremo ter esta definição, como ela não está na lei, quem faz essa definição é a polícia. E o que se verifica é que há um critério extremamente discriminatório. Agora o Senado até recuou, segurou a PEC e vai esperar o julgamento do STF primeiro, que provavelmente, inclusive, nem vai terminar agora, de novo. Como o assunto é muito polêmico e certamente ele vai ser usado nas eleições desse ano, o STF deve ter mais um pedido de vista que vai jogar esse julgamento lá para frente. Pelo menos mais uma vez isso deve acontecer, antes do julgamento terminar. Tudo para quê? Para não dar munição para gente mal intencionada faturar politicamente em cima desse assunto. Então não, o STF não está liberando droga nenhuma. Ele só está estabelecendo um critério para definir quem é usuário e quem é traficante, para não deixar isso na mão do policial que está ali na ocorrência. Porque aí, o que tem valido nesses anos todos é o preconceito. Ah, é preto? Então é traficante, cadeia nele. Ah, não, é branco, isso aí é usuário, leva para o delegado, que não vai dar nada para ele não. E isso acontece na realidade, na prática, estatisticamente comprovado, e é isso que está sendo discutido pelo STF. E eu acho mais do que justo que essa discussão seja feita mesmo, você não acha? Eu espero que eu tenha te ajudado a entender essa questão. Pelo amor de Deus, não cai na conversa de gente mau caráter que inventou que estão querendo liberar as drogas, porque isso não existe. Drogas, todas elas, continuam proibidas no Brasil e vão continuar mesmo depois desse julgamento, porque isso está na lei, não vai mudar. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um abração para você e tchau.